Um dos eventos mais marcantes da história acontece em Jerusalém. Desde que Jerusalém foi colonizada pelos romanos por volta de 63 a.C., através de Pompeu, os judeus nunca se conformaram com a presença deles em suas terras. Na verdade, os judeus nunca se conformaram com nenhum dos povos estrangeiros em suas terras, porque sempre eles tiveram grandes prejuízos, como, por exemplo, através da influência cultural, guerras e escravidões. Isso aconteceu pelas mãos dos egípcios, dos assírios, babilônicos, do Império Seleucida e agora pelos romanos. Com a invasão de Tito em 70 d.C., muitos teólogos acreditam que Jesus havia previsto tais eventos descritos no livro de Lucas 21. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que sua devastação está próxima. Depois que os romanos conquistaram a Judéia, o Senado romano declarou Herodes o Grande como rei dos judeus em 40 a.C. As tensões entre os judeus e romanos cresceram desde então, resultando em vários conflitos, onde os romanos usavam de pesadas truculências para suprimir as agitações, até que houve a Grande Revolta Judaica. Gésio Floro amava dinheiro e odiava os judeus. Como procurador romano, ele governou a Judéia, pouco se importando com as sensibilidades religiosas do povo. E quando as receitas ficaram baixas, ele apreendeu a prata do templo. Em outras palavras, ele roubou o lugar mais sagrado dos judeus. E foi a gota d'água para que a revolta acontecesse. À medida que o alvoroço contra Gésio Floro crescia, em 63 d.C., ele enviou tropas para Jerusalém que massacraram cerca de 3.600 cidadãos. A ação de Floro desencadeou uma rebelião explosiva, a primeira revolta judaica, e a guarnição militar romana da Judéia foi rapidamente invadida pelos rebeldes, enquanto o rei pró-romano, Herodes Agripa II, tentou convencer os judeus a não se revoltarem. Sem sucesso, fugiu de Jerusalém juntamente com os oficiais romanos. Os fanáticos mataram e incendiaram a casa do moderado sumo sacerdote, e a revolta se espalhou então de Jerusalém para o resto do país, incluindo as cidades de Cesareia, Beit-Shean e Galileia. A repressão romana contra a revolta começou no norte, com uma força expedicionária liderada pelo romano da Síria, Sestio Galo, que foi a caminho de Jerusalém. Galo não conseguiu tomar a cidade e decidiu se retirar. Perseguido pelos batedores rebeldes, as tropas romanas foram emboscadas perto de Bet-Horon, perdendo o equivalente a uma legião inteira. Galo conseguiu escapar, mas morreu pouco tempo depois. Uma assembleia popular então foi convocada em Jerusalém para formular a política e decidir o que fariam diante de tudo aquilo. Dominado pelos fariseus moderados, incluindo Simeão ben Gamaliel, presidente do Sinédrio, nomeou os comandantes militares para supervisionar a defesa da cidade e suas fortificações. A liderança da revolta foi assim tirada dos zelotes e dada à liderança mais moderada e tradicional dos fariseus e saduceus. Eles, por sua vez, não eram líderes militares, mas sim homens considerados capazes de fazerem um acordo com os romanos. Os fariseus eram basicamente um grupo de religiosos rigorosos que observavam à risca a lei de Moisés. Já os saduceus, diferente dos fariseus e zelotes, eram membros da alta sociedade judaica. Não apenas eram ricos e cultos, mas também, muitos deles, membros de famílias sacerdotais, ou seja, ligados aos sumos sacerdotes, que na época representavam politicamente os judeus diante do poder imperial romano. E os zelotes foram um movimento político nacionalista que procuravam incitar o povo da província da Judéia a se rebelar contra o Império Romano e expulsá-lo da Terra Santa pela força das armas. Durante um breve período de independência, Jerusalém desfrutou de uma sensação de esperança, porém esta independência de curta duração foi logo desafiada pelos romanos.
Nero confiou a tarefa de esmagar a rebelião da Judéia a Vespasiano, um general considerado talentoso que seria o futuro imperador. Ele liderou uma força-tarefa para pôr fim à revolta judaica, e foram reunidos cerca de 60 mil soldados, 3 legiões, 23 coortes, 6 divisões de cavalos, além de tropas auxiliares de reis amigos. Vespasiano deixou Antioquia em junho de 67 para se juntar aos seus soldados. Um dos líderes da resistência judia era José, um rebelde de 30 anos que posteriormente assumiu o nome romano de Flávio Joséfo. Ele foi cercado e derrotado em julho de 67 por Vespasiano e transferido para o acampamento romano. Dizem que Joséfo se salvou ao profetizar que tanto Vespasiano quanto seu filho seriam imperadores de Roma. Joséfo também tornou-se cronista da guerra, e é a partir de seus escritos que ficamos sabendo a maior parte do que aconteceu na Guerra Judaica. No início de 68 d.C., o general romano desembarcou em Ptolomaida, também chamada de Acre, que é uma cidade situada na região da Galileia, e ali iniciou a supressão da revolta. Com a notícia da morte de Nero, ocorrida em junho de 68, Vespasiano suspendeu temporariamente as operações militares por 1 ano. Durante o tempo do cessar-fogo, os rebeldes ficaram envolvidos em lutas internas. No verão de 69 d.C., Vespasiano partiu da Judéia para Roma e em dezembro tornou-se imperador. O comando das legiões romanas passou para o seu filho Tito, que agora estava encarregado do cerco de Jerusalém. Flávio Joséfo descreve que ao caminhar ao redor dos muros de Jerusalém, implorava as pessoas de dentro para desistirem, pois iriam passar pelo sofrimento e agonia que viriam de um cerco prolongado. Joséfo também diz que há muitas lutas internas acontecendo na cidade, entre as diferentes facções rebeldes que ocupavam diferentes partes de Jerusalém. Tito começou seu cerco há alguns dias antes da Páscoa, cercando a cidade com 3 legiões do lado ocidental: a Macedônica, a Fulminata, a 15ª Apolonares e uma quarta, a 10ª Frenteses, no Monte das Oliveiras, a leste. Dentre os defensores judeus divididos em facções estavam como cabeça Simão Bargiora e João de Giscala, os 2 proeminentes líderes zelotes, que colocaram toda a culpa pelo fracasso da revolta nos ombros das lideranças moderadas. O grupo de João de Giscala assassinou outro líder da facção, Eleazar ben Simão, cujos homens estavam entrincheirados no pátio do templo. Os zelotes resolveram evitar que a cidade caísse nas mãos dos romanos por todos os meios possíveis, incluindo assassinar oponentes políticos e qualquer um que estivesse em seu caminho. Ainda haviam aqueles que desejavam negociar com os romanos e trazer um fim pacífico ao cerco. De acordo com Talmud, o mais proeminente deles foi Yohanan ben Zakkai, cujos alunos o colocaram para fora da cidade secretamente para poder negociar com Vespasiano, que na época ainda era apenas um comandante militar. Yohanan previu corretamente que Vespasiano se tornaria imperador e que o templo logo seria destruído. As inimizades entre João de Giscala e Simão Bargiora só foram disfarçadas quando os engenheiros de cerco romano começaram a erguer muralhas. Apesar dos primeiros sucessos em repelir os cercos romanos, os zelotes lutaram entre si e eles não tinham uma liderança adequada, resultando numa má disciplina, algo que não poderia acontecer diante do que estavam enfrentando. Joséfo descreve vários atos de selvageria cometidos contra o povo por sua própria liderança. Os judeus haviam estocado um suprimento de comida que poderia alimentar a cidade por muitos anos, mas uma das facções zelotes em guerra queimou todo o suprimento, aparentemente esperando que a destruição obrigasse todos a participarem da revolta. A fome resultante deste ato louco causou sofrimento tão grande quanto qualquer outro infligido pelos romanos. Ele também afirma que Tito enviou homens para negociar com os defensores. Isso terminou com os judeus ferindo o negociador com uma flecha e outra investida foi lançada pouco tempo depois, e nessa, quase Tito foi capturado durante o ataque. Mas escapou. À medida que o cerco avançava, as pessoas começavam a morrer de fome e peste. A esposa do sumo sacerdote, uma vez que se deleitou no luxo, catava migalhas nas ruas. Enquanto isso, os romanos empregavam novas máquinas de guerra para arremessar pedras contra as muralhas da cidade.
defensores judeus lutaram o dia todo e lutaram para reconstruir os muros à noite. Eventualmente, os romanos romperam a parede externa, depois a segunda parede e, finalmente, a terceira parede, dando enfim acesso à cidade, e correram para o templo como sua última linha de defesa. O historiador Joséfo afirmou que Tito queria preservar o templo, mas seus soldados ficaram tão zangados com seus resistentes oponentes que o queimaram. Os judeus restantes foram abatidos ou vendidos como escravos. O templo foi capturado e destruído em meados de agosto do ano 70, e as chamas se espalharam pelas seções residenciais da cidade. Joséfo descreveu a cena. À medida que as legiões avançavam, nem a persuasão nem a ameaça poderiam conter a sua impetuosidade. Sua paixão estava no comando. Aglomerados em torno das entradas, muitos caíram entre as ruínas, ainda quentes e fumegantes das colunatas, e morreram tão miseravelmente quanto os derrotados. Ao se aproximarem do santuário, fingiram nem ouvir as ordens de César, e instaram os homens da frente a jogarem mais tições de fogo. Os guerrilheiros não estavam mais em condições de ajudar. Em todos os lugares havia matança e fuga. A maioria das vítimas eram cidadãos pacíficos, fracos, desarmados, e foram massacrados onde quer que fossem pegos. Ao redor do altar, os montes de cadáveres cresciam cada vez mais, enquanto os degraus do santuário desciam um rio de sangue e os corpos dos mortos no topo deslizavam para o fundo. Alguns dos judeus restantes escaparam por túneis escondidos, enquanto outros fizeram uma resistência final na cidade alta. Esta defesa deteve o avanço dos romanos, pois eles tiveram que construir torres de cerco para atacar os judeus restantes. O palácio de Herodes caiu em 7 de setembro, e a cidade estava completamente sob controle romano em 8 de setembro. Os romanos continuaram a perseguir aqueles que haviam fugido da cidade. Joséfo escreveu que 1.100.000 pessoas foram mortas durante o cerco, das quais a maioria era judia. Ele atribui este grande número de mortos devido às celebrações da Páscoa, que reunia pessoas de várias nações que iam visitar o templo, e um grande número ficou preso na cidade e pereceu durante o cerco. Rebeldes armados, bem como cidadãos frágeis, foram mortos. Todos os cidadãos restantes de Jerusalém tornaram-se prisioneiros romanos. Depois que os romanos mataram os armados e os mais velhos, 97.000 foram escravizados. Dos 97.000, muitos foram forçados a se tornarem gladiadores e acabaram morrendo nas arenas. Os menores de 17 anos foram vendidos como escravos. Tito e seus soldados comemoraram a vitória ao retornarem a Roma. Cerca de 700 prisioneiros judeus desfilaram pelas ruas de Roma, acorrentados durante o triunfo romano. Entre eles, Simão Bargiora e João de Giscala. Simão Bargiora foi executado ao ser jogado para a morte da rocha Tarpeian, no templo de Júpiter, depois de ser julgado um rebelde e um traidor, enquanto João de Giscala foi condenado à prisão perpétua. De acordo com Filóstrato, Tito teria se recusado a aceitar uma coroa de vitória, dizendo que a vitória não veio pelos seus próprios esforços, mas que ele apenas serviu como instrumento da ira divina.